Olá pessoal, bem-vindos ao Me Pergunto. Hoje a gente vai falar sobre luz e informação. A gente costuma achar que a maior habilidade da luz é iluminar o mundo, mas na verdade a luz esconde uma identidade bem mais secreta. Ela é o meio pelo qual a humanidade transmite informação. Pensa só, cada mensagem que chega no seu celular, cada eu te amo que você manda, cada foto, cada vídeo, nada disso flutua até o celular da outra pessoa do nada. Essas informações, na verdade, são colocadas dentro da luz pelas próprias pessoas. A luz funciona como um entregador, levando o conteúdo da mão de uma pessoa direto para a mão de outra. Parece meio estranho, né? Então, como é que a humanidade consegue enfiar informação dentro da luz? Para entender isso, primeiro a gente precisa esclarecer um conceito bem básico. Afinal, o que é informação? A essência da informação não é alguma coisa concreta, mas sim uma diferença. A luz apagada e a luz acesa. Isso é uma diferença. O sinal vermelho e o sinal verde. Uma diferença. Um som agudo e um som grave. Também uma diferença. Se tudo no mundo fosse imutável, não existiria informação nenhuma. A informação só aparece quando existe diferença. E já que informação é diferença, qual é a menor unidade capaz de registrar uma diferença? Os cientistas deram um nome a ela: bit. Um bit, na verdade, só precisa de dois estados, por exemplo: ligado ou desligado, verdadeiro ou falso, presente ou ausente, claro ou escuro. Então as pessoas combinaram o seguinte: um estado se chama 0 e o outro se chama 1. Esse 0 e esse 1 são a linguagem mais básica do mundo dos computadores e das comunicações. O 0 e o 1 parecem simples ao extremo, mas basta organizá-los em combinações para que os significados que eles conseguem expressar cresçam de forma exponencial. Um único bit só consegue representar duas situações: 0 ou 1. Dois bits já formam quatro situações: 00, 01, 10 e 11. 3 bits conseguem montar 8 situações. E seguindo nesse ritmo, n bits conseguem formar 2 elevado a n situações. Isso quer dizer que 8 bits já conseguem representar 256 símbolos diferentes, o suficiente para cobrir as letras, os números e os sinais de pontuação. 16 bits conseguem representar mais de 60 mil símbolos, o bastante para abrigar a imensa maioria das escritas do mundo. E 24 bits conseguem representar mais de 16 milhões de situações, exatamente o suficiente para cobrir todas as cores que a tela do celular consegue exibir. Ou seja, o 0 e o 1 são as peças mais simples de montar. Sozinha, uma peça não tem significado nenhum, mas assim que você as combina, dá para construir o mundo digital inteiro. Só que aqui esconde-se um problema. O 0 e o 1, por si só, não têm significado nenhum. São apenas uma sequência de símbolos abstratos. Sem uma regra única, você escreve uma sequência de números e a outra pessoa simplesmente não entende. Por isso, a humanidade ainda precisa fazer mais uma coisa: criar convenções, como quem monta um dicionário, atribuindo a cada sequência de caracteres um significado definido. Por exemplo, no padrão de codificação de texto Unicode, 01000001 representa a letra A, e uma outra sequência específica representa aquele emoji de carinha sorridente que a gente manda todo dia nas conversas. Olha só, quando não há convenção, o 0 e o 1 são apenas um monte de símbolos sem sentido, mas assim que existe uma convenção, essa mesma sequência de caracteres pode ser traduzida em texto, em som e até em vídeo. Isso é muito parecido com o semáforo. O vermelho significa parar, o verde significa seguir. Entre a cor vermelha e o parar não existe, na origem, nenhuma ligação obrigatória. É só porque todo mundo segue a mesma convenção que o sistema de trânsito todo consegue funcionar direitinho. Pois bem, já que o 0 e o 1 são a menor unidade de informação e a gente quer que a luz transmita informação no nosso lugar, o próximo passo é justamente dar um jeito de criar diferenças na própria luz. Por sorte, a luz é, em si,
uma onda eletromagnética, e ela tem muitos aspectos que podem variar. Então, a gente pode aproveitar essas variações para esconder o 0 e o 1 dentro dela. O jeito mais simples é usar o claro e o escuro da luz. A luz acesa representa 1, a luz apagada representa 0. Dentro da fibra óptica, o laser consegue piscar bilhões de vezes por segundo, e cada piscada é um 0 ou um 1. Essa é a forma mais básica de comunicação por luz. E o que a luz consegue fazer não para em ficar mais clara ou mais escura. A direção do campo elétrico dela também pode ser alternada. Você talvez já tenha ouvido falar que a luz é uma onda eletromagnética. Enquanto ela avança para a frente, carrega junto um campo elétrico que vibra sem parar num plano perpendicular à direção do movimento. A direção dessa vibração do campo elétrico é o que chamamos de polarização. Fazendo uma comparação, é como uma pessoa que anda para a frente enquanto balança os braços. A direção em que ela avança é a direção em que a luz se propaga, e a direção em que ela balança os braços é a polarização. Essa pessoa pode balançar os braços para os lados ou para cima e para baixo. Então a gente pode combinar o seguinte: balançar para cima e para baixo representa 1, e para os lados representa 0. Assim, os cientistas só precisam ajustar a direção da polarização para fazer a luz carregar informação. A luz ainda tem uma terceira característica que dá para aproveitar, chamada fase. Como a luz é uma onda e toda onda tem cristas e vales, a fase é justamente a posição em que a onda se encontra dentro de um ciclo completo, de 360 graus. A gente pode primeiro definir uma onda de referência original e imaginá-la como um metrônomo padrão. Aí soltamos uma segunda onda e a comparamos com a de referência. Se as duas estiverem crista com crista e vale com vale, totalmente sincronizadas, a diferença de fase entre elas é de 0 grau. Se a crista de uma onda cair exatamente sobre o vale da outra, totalmente ao contrário, a diferença de fase é de 180 graus. Em outras palavras, a posição relativa de duas ondas dentro do mesmo ciclo é a diferença de fase. Nas comunicações, a gente pode então combinar. Uma diferença de fase de 0 grau representa 0 e uma diferença de fase de 180 graus representa 1. Os cientistas descobriram ainda que dá para aproveitar não só o 0 e os 180 graus, mas também posições intermediárias, como 90 e 270 graus, para codificar. Por exemplo, deixando 0 grau representar 00, 90 graus representar 01, 180 graus representar 0 e 270 graus representar 1. Desse jeito, um mesmo trecho de onda consegue transmitir 2 bits de informação de uma vez só, o que naturalmente deixa tudo mais eficiente. Dito de forma simples, a fase é a diferença de ritmo da luz, e batidas diferentes representam bits diferentes. Na verdade, além do brilho, da polarização e da fase, a luz tem ainda uma característica bem mais intuitiva: a cor. E a essência da cor é justamente os diferentes comprimentos de onda e frequências da luz. Os cientistas descobriram que luzes de comprimentos de onda diferentes podem ser transmitidas ao mesmo tempo dentro de uma única fibra óptica e, com a ajuda da tecnologia, conseguem não interferir umas nas outras, como várias faixas de uma rodovia, cada uma seguindo no seu caminho, sem que uma atrapalhe a outra. Então as pessoas dividiram o espectro de luz em dezenas, ou até centenas, de faixas de comprimentos de onda diferentes. Assim, uma única fibra óptica deixa de transmitir um só feixe de luz e passa a permitir que muitas cores corram lado a lado, cada cor levando o seu próprio fluxo de informação independente. E foi por isso que a capacidade de transmissão da fibra óptica deu um salto de centenas de vezes. Cada variação em cada uma das características da luz corresponde a um método de codificação e de decodificação. No lado de quem envia, a gente ajusta o claro e o escuro, a fase e a polarização da luz, para colocar cada 0 e cada 1 dentro dela. A luz corre o caminho todo pela fibra óptica, e ao chegar no lado de quem recebe, há ferramentas correspondentes que leem de novo essas variações
e as devolvem para 0 e 1. Por fim, o computador, seguindo as regras combinadas de antemão, junta esses 0 e 1 outra vez em texto, imagens e som. E é assim que cada frase, cada foto, cada vídeo que está no seu celular consegue atravessar cidade após cidade e chegar com firmeza à mão de outra pessoa. Ou seja, a luz não só nos faz enxergar o mundo, como também nos mantém intimamente conectados uns aos outros. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. E se você tem curiosidade por mais histórias da ciência, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixe um comentário com as suas perguntas, ideias ou qualquer tema que você queira que eu aborde na próxima vez. Eu leio todos os comentários e vou tentar responder ao máximo que conseguir. Até o próximo vídeo.